Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Vascamã no Deserto e a mais um quadro, né? A mais uma programação. Antes de tudo aqui, quero agradecer a Deus pela vida de 3 inscritos no canal. Como não houve o acionamento do sininho, não tem como saber quem é, senão eu estaria aqui mencionando o nome. Porém, o importante aqui é que você está conosco aqui, você agora faz parte desse contingente, né? Eram 152 e hoje, dia 19 de junho de 2026. Esse vídeo vai estar acontecendo nesta quinta-feira, dia 2 de julho, né? Nesse presente momento, que é quinta-feira, tá bom? Porém, essa gravação foi feita neste dia 19 de junho de 2026. Eu tenho somente que agradecer a Deus, como sempre tenho dito aos demais, que o canal Vascamã no Deserto venha a ser um canal de bênção para você. Porque aqui, independente dos quadros, o cerne sempre é a palavra de Deus e a total dependência do Espírito Santo de Deus em nos ajudar. Não só a me dar essa condição de poder estar aqui dividindo uma palavra com você, refletindo a palavra de Deus, mas dando a cada um de nós, a todos nós que aqui estivermos nesse momento, ou aqueles que vão estar assistindo depois, ter a condição de o Senhor estar falando conosco, nos concedendo que nós venhamos crescer na graça, isso é o Senhor que faz, e também crescer no conhecimento. Isso aí já é um posicionamento que eu, uma escolha que eu e você temos que fazer, ao nós nos voltarmos um momento como este, para um devocional das Escrituras, um culto de ensino, escola dominical. Todos esses momentos são momentos de grande valor diante de Deus, e a garantia é que nós vamos crescer no conhecimento. Porém, a graça, ela vem do Senhor. E o Senhor, Ele quer fazer com que nós venhamos crescer, sim, na graça, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante desse tema, né? Deixando o anonimato, que é o que nós vamos estar meditando, e antes de lermos o versículo bíblico, eu quero estar aqui orando, tá bom? Mas deixar aqui a minha alegria por você agora fazer parte, Senhor, do nosso contingente aqui, do nosso canal, os 3 últimos aí que entraram, né? Meu irmão e minha irmã, tá bom? Meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos então estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui estamos, Senhor, carecemos de Ti, Senhor, carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, abrindo nossos olhos para que cada vez mais possamos compreender, Senhor, e conhecer as maravilhas da Tua palavra. Que esse conhecimento, Senhor, não venha estar somente pautado à margem, Senhor, da nossa razão, mas que possa fazer parte da nossa vida em prática, Senhor. E a Tua palavra venha estar enraizada em nosso coração a cada momento que aqui estamos a refletir, e todos os demais momentos que também venhamos a refletir na Tua palavra. Faz isso, Pai, somos totalmente dependentes de Ti. E eu quero te pedir a bênção aqui pelo contingente, ó Pai, inscrito, 155 inscritos agora, Pai. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, como também a todos que, ainda que não tenham homologado a sua inscrição, também têm estado conosco. De igual modo, ó Pai, abençoa a todos, aqueles que houver a necessidade, ó Pai, Senhor, de uma decisão, de crer no Senhor Jesus, de ter essa experiência real com o Senhor, não só no nosso dia a dia, mas também ter uma certeza desde já da eternidade, Senhor, pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e pela experiência que o Senhor, através desta fé e desta nova
aliança, esse novo relacionamento se iniciando a partir daí, Senhor, venha a ter essa confiança. Faz isso, Pai, em nossas vidas, enche-nos do Teu Espírito Santo, concede-nos, Senhor, que venhamos ser santificados por Ti, tanto no nosso espírito, alma e corpo, e só o Senhor pode fazer isso. Então, Pai, faz isso, ó Pai, em nossas vidas, a cada dia e a cada momento. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oferecemos essa oração, Senhor, fazemos essa súplica, e já queremos Te agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus em Provérbios. Deixa eu só voltar aqui. Provérbios capítulo 28, versículo 13, onde a palavra do Senhor nos diz: o que encobre, observe bem, que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Agora, em contrapartida, olha só, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então vamos repetir novamente. O que encobre as suas transgressões, observe o enfatizar das Escrituras. Tem textos e tem determinadas palavras que traz uma ênfase, né? E observe essa ênfase na expressão nunca. Que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ou seja, aquele que se mantém sob anonimato e não se arrepende dos seus pecados e não confessa os seus pecados, nunca prosperará, diz a Bíblia, nunca. Mas o que as confessa e deixa alcançará, olha só, misericórdia. Essa é uma garantia do Senhor que nós vamos ver nos pontos que estaremos comentando. Precisamos entender que o livro de Provérbios é um livro que está dentro do grupo, né, dos livros poéticos, começando por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e depois Cântico dos Cânticos, ou livro de Cantares de Salomão. Esses 5 livros são livros que estão dentro do grupo poético. E quando nós olhamos para o Salmo e olhamos para Provérbios, há uma conjunção desses 2 livros. Porque no Salmo fala da nossa conexão com Deus. E o livro de Provérbios fala da nossa conexão com a vida, com o dia a dia. Logo, Provérbios ele trata de ensinos para nos abençoar com respeito a nos conceder sabedoria para a vida diária. E a sabedoria, à luz da Bíblia, é viver a palavra de Deus. Porque conhecimento é nós lermos um versículo bíblico e passamos ali a ter conhecimento daquele versículo. Agora, quando o Senhor nos dá a graça de pormos em prática, aí nós estamos exercendo a verdadeira sabedoria. Logo, à luz da palavra de Deus, amados, sabedoria se trata de nós vivermos na prática a palavra de Deus. E diante deste versículo, e vai ser rápida essa meditação, que Deus possa ampliar para você, quando você estiver comigo, e a meditar depois do vídeo, que o texto que nós lemos diz que aquele que encobre, né, os seus pecados, vou só abrir aqui só para mim, as suas transgressões, né? O que encobre as suas transgressões não prosperará. Foi aí que fui despertado para esse versículo. Porém, o Senhor diz, mas aqueles que confessam e a deixam, ou seja, sai do anonimato, deixando o anonimato.
passando a ser uma pessoa já sem a máscara, como está na imagem aí. Na medida em que nós nos entregamos, né, e abrimos o nosso coração a Deus em arrependimento, nós estamos, em outra palavra, tirando a máscara que outrora andávamos diante daqueles que convivíamos, com a nossa família, com nossos, na verdade, com nossas famílias e nossos amigos, não, mas com aqueles que não nos conhecem. E às vezes nós passamos por pessoas que temos temor a Deus, que confessamos até mesmo cremos em Deus, mas os nossos frutos, nossos atos, totalmente negam essa realidade. Isso é viver no anonimato. E viver no anonimato é permanecer às escusas daquilo que o Senhor requer de mim e de você. Daquilo que o Senhor requer de nós. O Senhor espera de nós uma cara limpa, pessoas sinceras, pessoas que venham reconhecer a necessidade de uma mudança. Mas por quê? Agora vamos entrar nos pontos. Deixando o anonimato em razão da própria experiência de vida. Porque o versículo bíblico ele diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Isso fala de uma experiência em que somente eu e você é que vivenciamos. Trabalhamos, estudamos e parece que as coisas não andam. Estamos, graças a Deus que estamos fechados, temos o nosso trabalho, mas não saímos da onde nós estamos. Permanecemos sob um patamar e a empresa ela nos dá a oportunidade de crescer, mas nós não prosperamos. E ainda que buscamos alimentar o nosso currículo, parece que as coisas não andam. Ou quando estamos enfermos, somos acometidos de uma disciplina do Senhor, porque Ele disciplina aqueles que Ele ama, e Deus não tem prazer em nosso sofrimento, em nossa dor, e as circunstâncias da nossa vida elas não mudam. Elas continuam até mesmo a piorar. Quando achamos que vai dar tudo certo, quando achamos que algum sonho, alguma proposta em que colocamos em prática, ela se rompe, ela sai e se esvaire entre os nossos dedos, aquela oportunidade de trabalho, prestamos um concurso, prestamos uma entrevista, passamos por uma entrevista, mas parece, todos vão. Tudo acontece com aqueles que estão ao nosso lado, parece que nós não acontece. E isso é uma realidade que só eu e você é que podemos entender. Que tenha algo travando, tem um entrave em nossas vidas. E isso é por conta de que nós estamos se mantendo sob anonimato. E Deus ele quer que nós venhamos sair desse anonimato e primeiramente abrir o nosso coração a Deus. Porque Deus sabe a nossa condição. Deus sabe que a condição nossa espiritual e o nosso estado carece de nós confessarmos diante de Deus os nossos pecados. E eu vou trazer aqui 2 textos bíblicos em que estes homens, dentro do Salmo agora, que fala entre nosso relacionamento com Deus, né? Porque o Salmo é livro de oração, fala do nosso relacionamento vertical. E quando nós vamos aqui para Salmos capítulo 19, versículo 67, observe o que o salmista confessa em oração diante de Deus e até salmodia, né, esta verdade. Salmo 119, versículo 67. Observe o que o salmista diz. Olha, antes de ser afligido, fala de experiência de vida. Ele diz, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Observe, vamos ler novamente, observe a colocação que ele diz. Antes de ser afligido,
eu me extraviava. Ou seja, ele se mantinha encobrindo os seus pecados, as suas transgressões, se camuflando diante de uma vida em pecado. Porém, aí o que aconteceu? Ele passou a ser afligido. Porque ele diz, antes de ser afligido, eu me extraviava. Então, a partir de se manter sobre esse anonimato, manter sobre esse desvio, é que veio, no momento, para esse salmista, um momento de aflição. Aí ele diz, mas agora, ou seja, quando ele se viu dentro da realidade de se voltar para Deus e confessar os seus pecados, porque ele teve o contato com a palavra de Deus. Aí ele diz que agora, não. Agora ele diz, mas agora guardo a tua palavra. A misericórdia de Deus se manifestou na vida desse salmista. E também no 71, fala de outro salmista, ele diz, foi bom, ou seja, ou do mesmo salmista, ele diz, foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Então, enquanto nós nos mantemos no anonimato, não prosperaremos. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, aí alcançaremos a misericórdia de Deus e aí poderemos até ter por certo que aquele momento de entrave, onde as coisas não aconteciam, parece que a nossa vida não andava, em vez de andar para frente, andava para trás. Reconhecemos que foi um tratamento de Deus. Foi Deus que fez com que isso acontecesse, mas em amor, para nos alcançar, para que agora pudéssemos entender que a melhor coisa é aprender através da palavra de Deus. É saber que a palavra de Deus é o que é melhor para nós. Tanto é que Paulo ele diz, né, que a partir do momento que nós voltamos para Deus, nos deleitamos na sua palavra, aí sim passamos a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E também nós vamos deixando o anonimato em razão da própria decisão de confessá-lo e abandoná-lo por conta dessa razão, de que as coisas iriam de mal a pior. Isso nós vemos o próprio testemunho de Davi, no Salmo 32, versículo de 3 a 5, que vamos ler. Observe tudo isso, amados. Capítulo 35, melhor dizendo, 32, né? 32, versículo 3 até o versículo 5. Observe o que o salmista diz. Olha só. Enquanto... Deixa eu só baixar um pouco aqui. Enquanto guardei silêncio, permaneceu no anonimato. Estava no anonimato. Ele diz, consumia-se os meus ossos pelo bramido durante todo o dia. Não prosperava. A situação de Davi aqui já era uma enfermidade. E ele diz, porque de dia e de noite, olha só, compreendendo que era o agir de Deus, a tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas agora, vê se essa experiência e esse momento de Davi não reflete o que nós lemos em Provérbios. Categoricamente, nós podemos trazer essa leitura como algo em que Davi vivenciou na realidade. Ele diz, confessei-te o meu pecado, olha, deixando o anonimato, e a minha iniquidade, olha só, não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, olha aí, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. A partir desse momento, observe que Davi, ele teve um alívio. As coisas passaram agora, então, a andar. E ele reconheceu que isso veio do Senhor. Ele reconheceu que ele precisava deixar o anonimato, de estar em silêncio, de não ter confessado o seu pecado. E ali, ele diz que depois que ele confessou, né, diante do Senhor, a misericórdia de Deus entrou em ação na vida de Davi. E por último,
deixando o anonimato em razão da própria oportunidade dada ou oferecida por Deus. Porque quando nós lemos em Mateus, que aqui o Senhor Jesus chama para uma experiência também pessoal, e ele faz esse convite, porque no versículo que nós lemos, em Provérbios, vamos primeiro para Provérbios, nós estamos aí encerrando, capítulo 28, e versículo 13, ele disse aqui, ó, nunca prosperará, mas o que confessa deixa só, a garantia que Deus dá. Em contrapartida, ele diz, nunca prosperará, porque é Deus. Estamos lutando contra Deus. E quem poderá prevalecer contra Deus, amado? Porém, quando nós aceitamos a oferta dele, porque ele diz aqui, ó, mas aquele que a confessa e deixa, não é só ter a consciência do pecado. Não é só isso. Porque essa mensagem foi despertada no vídeo que meu sobrinho postou no grupo da família. Um vídeo que falava, né, de que aquele que roubava não podia falar do outro porque fazia tal, aquele que fazia tal pecado não podia falar do outro porque fazia tal. Ou seja, ninguém tinha direito de querer julgar ninguém. Porém, não é a questão, aí me despertou para essa mensagem. Não é questão de nós reconhecermos, amado, que somos pecadores, que somos frágeis, que pecamos, ou que realmente eu sou isso que realmente pratico. Não, o Senhor não quer só isso. O Senhor quer que nós deixemos o pecado. Isso aí é confessar publicamente, é reconhecer publicamente que realmente temos essa tendência em cometer ato ou até estar vivendo em determinada situação de pecado, um atrás do outro. Mas o Senhor não se agrada de uma vida como essa, mas sim deixar. E observe que João Batista falou isso para os religiosos. Ele diz, arrependei-vos e seja manifestado o fruto do arrependimento. Não, falando para os fariseus, que eles dessem fruto de arrependimento. E eles conheciam a palavra de Deus, porém viviam uma vida totalmente aliada à prática da palavra de Deus. E aqui Deus dá uma oportunidade, porque ele diz, alcançará misericórdia. Isso aqui é uma garantia que Deus está dando, tanto para mim como para você. Porém, eu quero prosseguir aqui, encerrando, lendo aqui Mateus capítulo 11, conhecido, esse versículo é de caráter evangelístico, né? E a mensagem aqui ela é nesse sentido também, né? Ele diz aqui no versículo 28, ele diz, ó, vinde a mim vós, todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Ele está fazendo um convite à mercê de uma consciência daqueles que, por uma experiência de vida, e em razão de decidir confessá-los e abandoná-los, a garantia que ele vai aliviar. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a minha alma, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas também eu quero ler aqui no Antigo Testamento, Isaías capítulo 1, falando para um povo que vivia uma religião de máscara. Viviam sob o anonimato da verdadeira expressão da vida com Deus. E quando chega, você pode estar lendo de 1 até o 17, porém quando chega no versículo 18, o Senhor faz uma oferta para eles. O Senhor diz aqui, ó, 18 e 19, ele diz, ó, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Uma garantia e uma oportunidade que Deus oferece. Se tornar branco como a neve, ainda que são vermelhos, como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Agora, olha só o que ele diz. Se quiserdes e me ouvirdes, agora olha a garantia, comereis o bem dessa terra. Logo, meu amado, este momento, você que está chegando aqui agora conosco, se você está permanecendo sobre o anonimato,
Se a sua vida tem sido uma vida somente de fachada, porque tendenciosa ao pecado, todos nós somos. Eu, você, todos nós. Porém, Deus não quer que nós permaneçamos e façamos dessa consciência um travesseiro para caminharmos somente sob a esfera do pecado. Pelo contrário, Deus quer que nós deixemos o anonimato de uma vida de pecado, de uma vida em uma hipocrisia, e Ele quer que nós nos entregamos integralmente. De que maneira? Nos arrependendo e confessando o nosso pecado, já com a disposição de abandonar. Porque se nós estamos confessando o nosso pecado, reconhecendo que pecamos por ter cometido tal ato, não podemos viver a prática dele. Precisamos deixar, e somente assim, a garantia que o Senhor nos dá é que nós seremos favorecidos pela sua misericórdia. E por crivo aqui do canal A Luz da Bíblia, também seremos beneficiados pela sua longanimidade. Porque se estamos aqui diante desse momento e permanecemos ainda no anonimato, ainda não confessamos nosso pecado, ainda não nos voltamos para Deus, então precisamos deixar esse anonimato e que todos possam conhecer-nos como aqueles que outrora, a exemplo da nossa família, a exemplo dos nossos amigos, ao qual nós não poderíamos nos enganá-los, mas também a todos, não só a ele, mas a todos, podemos dar testemunho que agora somos de Deus. Dar o testemunho como somente que agora nós guardamos a sua palavra. Dar testemunho de Deus de que realmente foi bom para mim o momento em que passei sobre a questão de um entrave na minha vida, de uma situação em que o Senhor estava tratando comigo. Porém agora eu aprendi, através da palavra de Deus, que o melhor para mim é me voltar para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer que nós viemos a prosperar e não a viver só uma vida de mesmice, uma vida de entrave espiritual, moral, material também. Porque o material, deixando bem claro aqui em abrindo um parente, não é um fundamento para a nossa fé. Ele faz parte daqueles que verdadeiramente abandonaram seus pecados, deixaram seus pecados, vivem uma vida com Deus. Garante-nos a palavra do Senhor, que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por mais esse momento que aqui estivemos refletindo mais uma vez uma mensagem que tende a nos confrontar, ainda que possamos, ó Pai, até mesmo estar andando nos teus caminhos, mas quem sabe estamos num período de inércia. Nós estamos insensíveis com algo em que cometemos e permanecemos no anonimato. Guarda-nos, Senhor, deste mal, no que nós não venhamos a nos esconder a exemplo dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas que nós possamos, sim, estar diante de Ti, ó Pai, humildemente, nos quebrantando como fez Davi e tantos outros homens de Deus, e poder ter a certeza que em Ti, Senhor, nós encontraremos uma porta maravilhosa aberta para nós, que é a misericórdia em que o Senhor nos oferece através da palavra em que nós temos lido e até aqui temos refletido. Faz isso, Pai, em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.